fácil para aprender a ser bem cuidada? Toda semana uma mulher me faz essa pergunta e toda vez que eu respondo, é sempre a mesma coisa. Você não precisa aprender, você precisa de fato ter decisão. Mas calma, antes que você ache que eu tô te trazendo algo que seja duro demais, fica até o final desse vídeo que você vai compreender. Porque eu vou te contar agora transformou a vida de centenas de mulheres que eu já conduzi. E talvez transforme a sua também. Há algumas semanas, uma rainha chegou até a mim com o seguinte questionamento. Me contando, me relatando a vida dela, onde ela dizia que trabalhava desde 14 anos, que ela tem uma filha de 3 anos, casada, e construiu tudo que ela tem hoje com as próprias mãos. Mas ela percebeu que ela chegou num ponto que ela não aguentava mais. Ela esqueceu de comer, ela não lembrava a última vez que de fato ela descansou de verdade. A filha foi crescendo e estava sempre ocupada demais. E ao mesmo tempo o casamento dela sempre no automático. E o pior, ela achava que estava tudo certo. Achava que era exatamente isso que Deus queria para ela. Trabalho duro, prover, dar conta. Até que ela percebeu que colocou o trabalho em primeiro lugar, o dinheiro em segundo e a família ficou por último. Nem vou falar sobre ela. E como eu faço para aprender a ser cuidada? Era esse o questionamento. Sabe o que eu respondi para ela? Eu disse, olha aqui, preste atenção numa coisa. Aqui não é vida de Alice, aqui é vida adulta. E na vida adulta, a gente não espera aprender. O que se toma de fato é decisão. Ela ficou em silêncio, porque no fundo, dentro dela ela sabia. Não é o que ela precisa saber para se tornar uma mulher que ela se olha no espelho e se admira, se sentir cuidada. É o que ela não se permite. E isso não é culpa dela. É uma herança. Mas antes de falar dessa herança, eu preciso te falar desse verdadeiro problema. A sociedade mentiu para você, mentiu para mim, mentiu para todas nós. Disseram que a mulher precisa ser forte e precisa aguentar tudo. Que não precisa de ninguém, que ela consegue dar conta de tudo sozinha. Te venderam a ideia de que independência é não precisar de homem para nada. E você comprou. Comprou porque a sua mãe já tinha comprado, porque a sua avó não teve escolha e porque durante gerações as mulheres da sua família precisaram sobreviver sozinhas. Mas sobreviver não é viver. E essa versão de mulher forte que a sociedade criou, ela está adoecendo uma geração inteira. E eu sei muito bem o que é isso porque eu vivi. Eu, uma mulher como eu, uma mulher preta, que trabalha desde criança, começando ajudando a minha mãe nas suas vendas, vendendo doces na escola, enfeites de cabelo, dando aula de inglês, enfim. Nesse contexto da vida, eu tenho como primeira formação acadêmica a pedagogia, depois a psicopedagogia clínica e institucional, na qual hoje eu me encontro com 5 especializações acadêmicas, formadas ligadas à liderança emocional e cursos investidos. Já são mais de 20 anos na educação e também como empresária. Eu antes acreditava que provar o meu valor nunca era parar, nunca era pedir ajuda, nunca precisar de ninguém. Até que meu corpo cobrou e disse, para. Deixa eu te falar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Toda mulher que passa a maior parte do tempo nessa energia ativa, sem descansar, sem se recolher no seu feminino, na sua polaridade, na sua essência, na sua energia feminina, ela vai adoecer. Não é se, a verdade é quando. Eu já vivi isso também com as minhas alunas. Mulheres com endometriose, mulheres com mioma, mulheres que não conseguem engravidar, mulheres que não conseguem engravidar do segundo filho, mulheres com ansiedade, insônia e esgotamento. Sabe o que todas tinham em comum? Viviam a maior parte do seu tempo polarizada na energia masculina, competindo, provando, controlando, resolvendo. O corpo da mulher não foi feito para viver assim. Nós precisamos de descanso, de recolhimento, de prazer, de receber. E isso não é frescura, é biologia, é a nossa natureza, é o sagrado feminino. E quando você ignora isso, o corpo fala, o corpo sente. E se você já tem alguma doença ginecológica, presta atenção. O seu corpo está te dizendo, você está vivendo no lugar de forma errada. Mas por que é tão difícil sair desse lugar? Porque não é sobre apenas você. Na constelação familiar,
a gente aprende que carregamos padrões invisíveis. Padrões trazidos das mulheres que vieram antes, das gerações anteriores. A sua bisavó precisou trabalhar para não morrer de fome. A sua avó viu o pai abandonar a sua mãe e aprendeu: homem nenhum presta. Eu ouvi isso. A sua mãe foi traída e decidiu: nunca vou depender de ninguém. E você? Você herdou tudo isso sem ninguém te ensinar em palavras. Mas o seu corpo aprendeu que descansar era perigoso, que precisar de alguém é fraqueza, que se você parar, tudo vai desmoronar. Que homem não é um ser confiável. Isso não é força, isso é um trauma geracional disfarçado de independência. E quando você não olhar, enquanto você continuar vivendo esse padrão, ele vai continuar se repetindo. É no dinheiro que não fica, no relacionamento que não funciona, no corpo que adoece. Toda mulher tem dentro de si várias facetas. Tanto a guerreira que luta, que conquista, que provê, a mãe que cuida, que nutre, que protege, a amante que deseja, que recebe, que se permite ter prazer, e a sábia que observa, que espera e que confia. O problema é que a maioria das mulheres só conhece um lugar, a guerreira. E sabe o que acontece quando a guerreira domina tudo? Você briga com seu marido como se ele fosse o seu concorrente. Você compete com ele ao invés de complementar. Você lidera a casa como se fosse a sua empresa. E ele recua. Porque polaridade, ela também se perde. Eles se polarizam no oposto. E deixa eu te explicar de uma forma tão simples. Relacionamento saudável precisa de duas energias opostas. Uma mais ativa, uma mais receptiva. Uma que protege, a outra que acolhe. Quando a mulher ocupa o tempo todo o lugar do masculino, não sobra espaço para o homem ocupar. E aí você reclama: ele não me protege, ele não toma atitude, ele não lidera. Mas como ele vai liderar se você não solta o controle? Isso não é sobre se anular, é sobre entender e compreender a dança do masculino e do feminino. Você pode até ser forte e receptiva. Você pode faturar alto e ser cuidada. Você pode liderar o seu negócio e deixar o seu homem te proteger. Não é um ou outro. É saber a hora de cada um. E eu perguntei para essa mulher, essa minha rainha, essa minha aluna: o que te faz sentir segura hoje? E ela respondeu: o dinheiro. O resultado do meu trabalho, saber que eu posso prover. E eu contei para ela nessa conversa, nessa minha mentoria, na verdade, ela é aluna e depois mentorada, por que esse dinheiro te dá tanta segurança? Ela ficou quieta e percebeu. Se a segurança está no dinheiro, você nunca vai parar, nunca vai descansar, nunca vai permitir que alguém cuide de você. Porque no fundo, você acredita que se parar, você vai perder tudo. Você deixa de entrar em conexão exatamente com os seus valores. Os valores que são atribuídos, o que há de mais importante: Deus, família, trabalho, e nessa ordem. Mas o que está em primeiro lugar, na sua vida de verdade, é o trabalho, é o dinheiro e depois o resto. Você está vivendo os seus valores ou os valores que o medo te impôs? Agora, se você está ouvindo e pensando: Renata, minha rainha, eu sou a provedora da minha casa, eu não tenho escolha. Eu te entendo. Eu já estive nesse lugar, eu também fui assim. Eu já sustentei a minha casa sozinha. Eu já fui mãe e pai ao mesmo tempo. Eu já carreguei peso que era só meu. E eu te digo, você pode sim continuar faturando. Você pode continuar liderando o seu negócio. Você pode continuar sendo forte onde precisa ser. Mas você não precisa fazer isso da forma que a sociedade te ensinou. Você não precisa liderar como um homem lidera. Você não precisa competir como um homem compete. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque quando você tenta ser um homem, você perde totalmente a sua força, que é a sua energia feminina. A mulher que sabe fazer a dança da polaridade, da energia feminina e da energia masculina, fatura mais. Porque ela não entra pela força, ela atrai. Ela não empurra, ela magnetiza. Ela não controla tudo, ela confia. E confiança atrai dinheiro. Confiança atrai o homem certo. Confiança atrai oportunidade. Você pode ter responsabilidade com a sua família sem se cobrar como se fosse um homem. Esse pacote não é seu. Devolve. Então esquece essa pergunta de como eu faço para aprender a ser cuidada. A pergunta certa é:
o que eu vou decidir hoje para redesenhar a forma como eu conduzo, como eu guio a minha vida daqui em diante. Aqui você vai entrar em uma outra energia. Senta com você mesmo em primeiro, antes de qualquer conversa, com o marido, com o sócio, com qualquer um. Se pergunte, eu estou disposta a viver diferente? Eu estou disposta a soltar o controle? Eu estou disposta a receber? Se a resposta for não, nada vai se transformar. Segundo, tenha uma conversa real com o seu parceiro. Se você é casada, senta com ele, conversa e fala. Eu preciso que a gente redesenhe como nós estamos vivendo, sem acusar, sem cobrar, sem brigar, por mais que seja difícil. Com vulnerabilidade, dizendo, estou cansada, estou exausta, eu preciso de ajuda, eu preciso que você assuma mais. E escuta o que ele tem para te dizer. Terceiro, aceita que o padrão de vida pode sim mudar, pode se elevar. Se você é o pilar financeiro e quer desacelerar, talvez o padrão mude um pouco. E tá tudo bem, tá tudo certo. O que não tá tudo bem é ter dinheiro e não ter saúde. Ter sucesso e não ter um casamento saudável. Ter tudo e não ter paz. Quarto, ressignifica o que é força. Força não é aguentar calada. Força não é fazer tudo sozinha. Força não é nunca precisar de ninguém. Força, minha rainha, é saber pedir ajuda. Você pedir ajuda, receber e confiar. A mulher forte que eu conheço é que sabe a hora sim de parar. E quinto, busque direção. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu sei que você aprendeu que tem que dar conta de tudo, mas justamente por isso você está onde você está. Ter uma mentora, sentar uma mesa, uma ambiência que te puxa, te eleve para cima. Isso transforma tudo. Foi o que me transformou. É o que transforma a vida de toda mulher que eu conduzo. Quando você decide sair desse padrão, você sabe o que acontece? O dinheiro para de sumir. Ele fica, ele permanece. E às vezes, sem você esperar, ele aumenta numa proporção. Porque você para de gastar energia provando e começando a atrair. O casamento, ele não acaba, ele melhora. Porque você solta, você volta a ser a mulher, não a sócia, não a mãe dele, mulher. O seu homem começa a te proteger, porque você finalmente deixou espaço para ele. A saúde não piora, ela volta. As doenças que pareciam ser crônicas, que acontecem toda hora, param e melhoram, porque o seu corpo finalmente descansa. Você não perde a sua força, você ganha sim energia, vitalidade, paz. E no fundo, paz é o que toda mulher quer. Paz e sim, um relacionamento verdadeiro, único, saudável, que você se sinta protegida. E me desculpa se isso incomoda muita gente, mas é a verdade. Você pode ser independente, você pode faturar alto, você pode liderar. E ainda assim, querer um relacionamento, um homem que te proteja, que te cuide, que te escolha todos os dias da vida. Isso não é fraqueza. Isso é a natureza. E quando você aceita isso, tudo automaticamente se transforma. E se você chegou até aqui, eu sei que isso mexeu de alguma forma com você. E eu sei, porque eu já estive aí nesse lugar. Mulher preta, saída sim, do subúrbio do Rio de Janeiro, hoje morando de frente para uma das vistas mais desejadas do mundo. Eu também achei que eu tinha que provar o meu valor todo dia, toda hora. Até que eu decidi que descansar não seria luxo, faria parte do meu eu, do meu dia a dia. Até entender que eu não preciso adoecer, que eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu decidi ter direção, e você pode ter direção, mentora, uma mesa que vai te levar e te puxar para cima. E foi isso que transformou a minha vida e transforma a vida de milhares de mulheres. Se você quer sair desse lugar, esse ciclo precisa sim acabar, você faturar alto, sem destruir sua saúde e seu casamento. Se você quer aprender a dançar a polaridade do feminino no masculino, se você quer dinheiro que fica, o amor que te faça sentir cuidada, eu tenho um lugar para você que se chama Unique. É a única comunidade que nós juntas trabalhamos dinheiro e relacionamento, porque os dois obedecem o mesmo padrão. Lá dentro, eu te conduzo a quebrar os padrões geracionais que te travam, equilibrar a sua energia feminina e masculina, faturar mais sem se destruir, reconstruir ou fortalecer o seu relacionamento, liderar as suas emoções para parar de repetir esse padrão.
O link tá aqui embaixo na descrição. Mas eu aviso, antes de mais nada, não é para curiosa, é para mulheres que já tomaram a decisão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e me conta aqui embaixo nos comentários. O que você vai decidir transformar hoje? Te vejo no próximo vídeo. Aguardo você.